Boa noite, mais uma vez nós pedimos licença para entrar na sua casa. Este é o canal da Igreja Adventista do setor Coimbra, aqui em Goiânia. Este é o nosso culto de oração e mais uma vez você é o nosso convidado especial para se unir a um grande número de pessoas que neste momento para tudo que está fazendo para poder ouvir a palavra, cantar e também orar. Lembrando você que não é inscrito no nosso canal, para que possa fazer isso agora. Se você o fizer, se você ativar o sininho, você vai receber as nossas novidades de conteúdo. Deixe também o seu like, tá bom? E compartilhe esse link para que outras pessoas possam também ter acesso a essa programação que fala da palavra de Deus. Hoje é quarta-feira e todas as quartas-feiras nós paramos especialmente para interceder. E eu sei que você tem muitos motivos para pedir a bondade e a misericórdia de Deus em seu favor. Então, neste momento, nós vamos dedicar um tempo para que a família reunida aí na casa, na sua sala, vocês possam elevar a Deus um pedido de oração, um agradecimento. Daqui a pouco a gente volta orando pelo seu pedido, colocando a sua necessidade diante do Senhor. Vamos ouvir um louvor agora, que é o tempo que você vai ter para fazer o seu pedido de oração.
Muito bem, neste momento eu quero convidar você a orar. Eu sei que é estranho a gente fechar os olhos diante de uma câmera, diante de um celular, de uma televisão, mas é o momento de nós estarmos ligados. Infelizmente, em função desse momento que estamos vivendo, nós temos que agradecer a Deus pela possibilidade de a tecnologia nos possibilitar estarmos juntos e entrar na casa de cada um de vocês. Nesse momento, feche seus olhos, falemos com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nessa hora nós queremos entrar na Tua presença, Pai, porque há várias pessoas que fizeram seus pedidos de orações. Há pessoas que estão felizes, elas estão gratas ao Senhor pela Tua misericórdia, bondade, por uma bênção específica. Então, nessa hora, nós queremos, Senhor Deus, em nome dessas pessoas, te dizer muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade, por Tua misericórdia e pela forma como o Senhor tem cuidado de cada um dos Teus filhos. Mas nós temos algumas pessoas preocupadas também, Senhor. Preocupadas porque elas entendem que o Senhor está voltando e há pessoas em suas famílias que ainda não te aceitaram. Nós queremos te pedir a intercessão do Teu Espírito Santo no coração dessas pessoas para que elas possam se render a Ti, que elas possam entender que não existe um caminho melhor para seguir do que o caminho do Salvador. Há pessoas também, Senhor Deus, tristes porque tem pessoas doentes em suas famílias. Nós temos recebido diariamente esses pedidos de oração e nesta hora nós queremos colocar diante do Senhor os enfermos da Tua igreja. Pedir que com as Tuas mãos de médico o Senhor possa tocar a vida dessas pessoas. Assim como quando o Senhor esteve na terra, o Senhor curava as doenças das pessoas que encontrava. Nós queremos te pedir, Deus, que o Senhor também derrame essa bênção na vida dos Teus filhos que ora sofrem por alguma enfermidade. Mas mais do que curar a sua dor, Senhor, mais do que tirar a sua enfermidade, nós queremos te pedir que o Senhor possa colocar a paz em seus corações. Abençoe também aquelas pessoas que perderam um ente querido. Que o bálsamo curador do Senhor possa ser aplicado em seu coração. Que a esperança possa ser maior do que a dor. Que nós possamos ter uma certeza que possa atenuar tudo de ruim que nós sentimos. Jesus vai voltar. E que quando Ele voltar, nós possamos rever os nossos queridos que dormiram. Que nós possamos celebrar o fim do mal. Agora, Senhor, eu tenho um outro pedido, porque a Bíblia está aberta. Agora é hora de a gente estudar a palavra, de entender o que o Senhor quer nos dizer. E mais do que isso, mais do que entender, nós queremos também, Senhor Deus, praticar essa palavra. Para que assim a palavra nos habilite, nos edifique e especialmente nos prepare para o encontro com o Senhor. Dá-nos a bênção do Teu Espírito agora. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós chegamos então ao 10º capítulo da Carta aos Hebreus. E eu convido você agora a pegar a sua Bíblia para que nós possamos entender o conteúdo deste capítulo e naturalmente sermos edificados. Estamos já quase chegando ao fim da nossa série, né? Nós ainda temos 3 capítulos para estudar e eu espero que você esteja gostando. Especialmente para mim, tem sido uma experiência maravilhosa estudar esses temas e poder então apresentar para vocês aqui a cada quarta-feira. Convido você então aqui a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler os 3 primeiros versos dessa carta, que diz assim: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Verso 2. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos? Porquanto os que prestam um culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Ok, esse é o tema central do capítulo 10 do livro de Hebreus. O que ele procura nos apresentar? Ele nos mostra o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, em contraste com aqueles sacrifícios que eram inferiores, imperfeitos da primeira aliança. O sacerdócio superior do nosso Senhor, que também contrasta com uma ordem que pertence naturalmente a uma ordem superior, que é a ordem de Melquisedeque, diferente daquela ordem de Arão. Opera com base numa aliança superior. Nós estudamos em capítulos anteriores
que essa nova aliança ela é superior porque ela é ratificada com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E também, na quarta passada, a gente viu que Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, ministra também num santuário superior, que é o santuário celestial, feito não por mãos humanas. Agora, tudo isso que nós estamos falando aqui depende de um sacrifício superior. E é exatamente o tema da carta que nós iremos ver agora. O autor, ele apresenta especialmente 3 benefícios que explicam por que o sacrifício de Jesus Cristo ele é superior aos sacrifícios da primeira aliança. Está aparecendo aí na sua tela. Razão 1. O sacrifício de Cristo remove o pecado. Sabe, queridos, o maior problema do ser humano disparado é o pecado. Alguém certa vez disse o seguinte, olha, não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos por quê? Porque somos pecadores. Ou seja, desde o pecado de nossos primeiros pais, o pecado tem sido algo assim comum em nossas vidas. É como se um vírus passasse de geração em geração e as pessoas elas fossem, digamos, ficando contaminadas e contaminando outras. De modo que o nosso pecado está na nossa natureza, não propriamente nos nossos atos. E foi exatamente em função do pecado que Jesus Cristo veio para nos tirar dessa condenação do pecado e nos dar a vida eterna. Em função desse pecado, nós temos uma necessidade de um sacrifício superior que anula esse pecado. E a própria natureza dos sacrifícios da antiga aliança os tornava inferiores. Por quê? Porque a gente acabou de ler aqui no versículo 1 que todos eles eram, na verdade, imagens, sombras de bens vindouros. Na verdade, não era uma realidade, era um tipo que apontava para uma realidade. Então, cada animal que era morto, cada oferta apresentada, era um símbolo, uma sombra de algo perfeito que haveria de vir. Por isso, a lei era apenas esta sombra. Ela não podia justificar. É como Hebreus mesmo diz que sangue de touros e de bodes não podia tirar o pecado. O sistema sacrificial, ele era um tipo ou uma imagem da obra que Jesus realizaria na cruz. Assim, ele era um sistema temporário e, portanto, ele não poderia realizar coisa alguma de caráter permanente. Era tudo muito temporário. E uma outra coisa que enfatiza essa realidade era a própria repetição dos sacrifícios. Então, dia após dia, havia necessidade de sacrifícios. Até mesmo o dia da expiação, que era uma festa anual, precisava ser repetida todos os anos. Então, tudo isso era um contraste muito grande com esse sacrifício superior que o Senhor Jesus Cristo fez. Jesus Cristo, quando veio à Terra, ele se ofereceu uma única vez e de uma vez por todas, ele então tira os nossos pecados. E aqui fica muito claro, os sacrifícios da primeira aliança não podiam remover pecados. E sim, o único sacrifício perfeito do nosso sumo sacerdote celestial, o nosso Senhor Jesus Cristo. Número 2, outro benefício. O sacrifício de Cristo não precisa ser repetido. Amém por isso? Nós louvamos a Deus por isso. Mais uma vez, o autor ele faz um contraste interessante entre o sumo sacerdote da antiga aliança e Jesus Cristo, o nosso grande sumo sacerdote. E o fato de Jesus ter se assentado depois de subir ao céu para junto do Pai, mostra que a sua obra foi concluída, né? Nós até falamos anteriormente que o santuário aqui na terra não tinha cadeiras, dando a entender que era algo ininterrupto, que precisava ser repetido dia após dia, ano após ano. E lá no céu diz que Jesus se assentou. Geralmente, quando a gente se assenta, é porque algo foi terminado. O ministério dos sacerdotes também, no tabernáculo e no templo, era infindável e invariável. Ofereciam sempre os mesmos sacrifícios dia após dia. E essa repetição constante era a prova de que os sacrifícios eles não podiam remover pecados. Jesus Cristo ele realizou como um sacrifício definitivo aquilo que dezenas de milhares de sacrifícios de animais não tinham sido capazes de realizar. Queridos, o adorador sob a antiga aliança, ele nunca podia dizer algo do tipo, eu não tenho mais consciência de pecados. Ele não podia dizer isso. Mas o adorador sob a nova aliança, ele podia dizer que os seus pecados, que as suas iniquidades não mais seriam lembrados.
Já não há oferta pelo pecado e nenhuma recordação do pecado, ele poderia dizer. O da primeira aliança, ele não tinha essa condição. Sabe, a psiquiatria é um bem muito avaliado, especialmente nesses dias em que as doenças emocionais elas estão crescendo e crescendo muito. Os psicólogos fazem um trabalho realmente assim fantástico. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Por mais que tudo isso seja válido, oportuno, a psiquiatria ela tem, digamos assim, uma falha. E qual que é a falha? Ela consegue convencer uma pessoa a não se sentir culpada pelo que fez. Correto? Mas a psiquiatria não tira a culpa. É como um camarada que está com um problema no motor. Então imagina um caminhoneiro que está com um problema no motor, o motor está fazendo muito barulho e ele decide então tirar o escapamento do carro. Quem conhece de carro sabe do que eu estou falando. Vai fazer um barulho incrível e naturalmente ele não vai escutar o barulho do motor. E isso para quê? Simplesmente para não lembrar que ele tem um problema mecânico. Só que não funciona. Porque, na verdade, ele passa a ter dois problemas. Queridos, nós entendemos que o único remédio para o pecado, o único remédio para a consequência do pecado, que é a morte, é um sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse Cristo crucificado, quando nós o aceitamos como nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo ele é capaz de fazer algo maravilhoso em nossas vidas. Ele apaga os nossos pecados. E mais do que isso, as pessoas que entendem verdadeiramente esse sacrifício, é como se eles nunca tivessem pecado. Nós não seremos responsabilizados diante de Deus por aqueles pecados que nós fomos perdoados, porque aceitamos o Senhor Jesus Cristo como o nosso substituto. Você quer dizer amém por isso? Se eu estou falando para alguém que porventura está sofrendo por alguma coisa que fez, olha, eu quero dizer a você que você pode descansar nos braços do Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Mas, adiante, nós percebemos que este sacrifício ainda tem um terceiro benefício. Ele também faz com que nós tenhamos acesso a Deus. Então, primeiro, ele remove pecados. O sacrifício de Cristo remove pecados. O sacrifício de Cristo não precisa ser repetido. E agora, o sacrifício de Cristo, ele dá acesso a Deus. Eu quero ler com você os versos 19 até o 22 do capítulo 10. E olha o que diz aí. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Olha o convite que é feito. Verso 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Nenhum adorador sob a antiga aliança, ele tinha esse privilégio de chegar até o Santo dos Santos. Nós sabemos que havia uma cortina, um véu bem espesso que limitava essa entrada. Na verdade, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar ali. Aqui diz que agora esse véu não existe, não há mais essa barreira. A gente pode entrar diretamente na presença do Senhor. Agora, precisamos entender. Somente pela morte de Cristo é que esse véu foi rasgado. E ele foi aberto e então o acesso para o santuário celestial, ele foi facultado para cada um de nós. Quando Jesus, ele brada na cruz, está consumado, lá no templo de Jerusalém, o véu se rasga de alto a baixo, dando a entender agora que não existem mais barreiras, porque o verdadeiro sacrifício estava sendo oferecido. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora, tem algo interessante, sério, que eu gostaria de falar com você. Eu quero que você agora coloque aí os seus olhos a partir dos versos 26 a 31 do capítulo 10. Porque aqui diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado,
depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Agora, de quanto mais severo castigo, julgais vós ser considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Queridos, que coisa! Os versos 30 e 31 diz: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. E uma expressão que a gente conhece muito bem, que está no versículo 31, o autor da carta diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Essa é a 4ª de 5 exortações que nós encontramos em Hebreus. E é escrita para cristãos e segue uma sequência de outras exortações. Hebreus, ele tem uma nota tônica. E que nota tônica é essa? O Senhor falou. Deus falou. Cada vez que você escuta uma pregação, cada vez que você ouve uma música, cada vez que você está com a Bíblia aberta, entenda uma coisa: Deus está falando. E eu penso que a grande questão para cada um de nós, para a nossa felicidade, e que vai decidir o nosso futuro, é o que nós temos feito com a palavra de Deus. Que impressões o Espírito Santo está fazendo em nossos corações. E quando Deus tem falado, que decisão eu tenho tomado? Simplesmente eu ouço? Ou essa palavra ela muda alguma coisa em mim? Porque se ela não muda, queridos, fique sabendo de uma coisa: você, infelizmente, está cometendo aquele pecado imperdoável, que é o endurecimento gradativo do coração, não permitindo mudanças e transformações na sua vida. E eu quero dizer uma coisa para você: o cristão que começa a desviar-se da palavra, logo passa a duvidar da palavra. Em seguida, torna-se tardio para com a palavra e preguiçoso em sua vida espiritual, o que resulta em desprezo pela palavra, que é o tema dessa exortação. Você percebeu essa sequência? Eu quero repetir para você. Tem gente que se desvia da palavra. A palavra está dizendo é aqui, e você se desvia dela. Se isso acontece, logo você passa a duvidar da Bíblia, duvidar que aquilo realmente é verdade, que você precisa de algum modo alinhar sua vida de acordo com aquela palavra. Muitas pessoas passam a se tornar tardios para a palavra, preguiçosos em sua vida espiritual. Você se lembra que no capítulo 5 a gente estudou que algumas pessoas haviam, digamos, estacionado na sua vida espiritual, simplesmente pararam. Paulo chama de crianças que precisavam de leite porque eles não se desenvolveram. E sabe, queridos, todo esse desprezo pela palavra de Deus culmina em perdição, em endurecimento que leva uma pessoa a pecar contra o Espírito Santo. Quando essa exortação ela aparece aqui, você precisa entender uma coisa: essa exortação é contra aquele pecado que nós chamamos de deliberado. É uma pessoa que sabe que está errado, sabe que está errando e continua no erro. É como se essa pessoa ela estivesse desprezando o que Jesus Cristo fez na cruz. É como se ela estivesse ultrajando o Espírito de Cristo. O tempo verbal indica que Hebreus 10 e o versículo 26, ele deve ser lido o seguinte: se vivermos deliberadamente pecando. Então entenda uma coisa: essa exortação, ela não se refere a um ato específico de pecado, mas uma atitude que conduz uma desobediência repetida. Entendeu? Mais que isso. De que maneira uma atitude arrogante, ela afeta o relacionamento de um cristão com Deus? Como? A pessoa que age assim, ela pisa sobre Jesus Cristo, vulgarizando o sangue precioso que salvou, profanando e insultando o Espírito Santo. Nessa hora eu quero falar com você. Por acaso eu estou falando aqui para alguém que tem ouvido incessantemente
Deus falando ao seu coração? Você tem consciência do seu pecado? Porque uma coisa é fato, e nós sabemos, como já repetimos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se você perguntar quantos são pecadores, todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos da graça de Deus. Agora, existe uma diferença em ser pecador e viver na prática do pecado. Viver na prática do pecado é quando você entendeu o que é certo e prefere fazer errado. E quando você faz isso, você se coloca numa situação que impede que o Espírito Santo de Deus alcance você. É por isso que você está sendo desafiado agora a alinhar a sua vida de acordo com a vontade de Deus. E aí você fala assim, pastor, como que isso é feito? Eu digo para você uma coisa, não existe nada mais importante e tão determinante para a salvação de alguém do que uma decisão. É quando você decide assim, a partir de hoje, em nome de Jesus, eu não vou mais comer isso. É quando você decide, a partir de hoje, em nome de Jesus, quando eu receber o meu salário, eu vou tirar o meu dízimo e a minha oferta. Eu não mais quero ser um roubador, eu não mais quero ser um ladrão daquilo que é do Senhor. É quando você decide colocar fim a esse relacionamento que você está tendo. Esse relacionamento que te traz dor na sua consciência. Esse relacionamento que coloca Deus em segundo plano, porque você está fazendo dessa pessoa a prioridade na sua vida. Sabe, queridos, talvez você possa achar que eu estou sendo duro, mas é isso que a palavra diz. Ou seja, pecados repetidos, pecados deliberados, que acabam menosprezando o sacrifício de Cristo, ultrajando o Espírito Santo de Deus. É por isso que nesse momento você está sendo desafiado a colocar Jesus Cristo em primeiro lugar. Alinhar a sua vida de acordo com a sua vontade, fazendo o quê? Tomando decisões. Tomando decisões que te aproximem de Deus e que te afastem do pecado. Nós estamos indo para a última sessão do capítulo 10 desse livro, e é a parte que eu acho especialmente mais bonita. Eu gostaria de ler dos versos 32 até o 39. Por favor, vamos ler com carinho, que palavras tão bonitas, tão cheias de esperança. Diz assim, lembrai-vos, porém, verso 32, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tomando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Aqui Paulo está falando de um passado desta igreja, de pessoas que passaram por provações, de pessoas que passaram por lutas, de pessoas que deram assistência aos santos, aos evangelistas que por ali passaram. Paulo então aqui ele está fazendo essas pessoas se lembrarem daquilo que eles passaram. Ok? Porque no verso 34 ele diz assim, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmo patrimônio superior e durável. Quando ele fala aqui de patrimônio superior e durável, ele está falando da nossa herança eterna nos santos. E agora no verso 35 vem uma exortação que tem tudo a ver com tudo aquilo que a gente já viu até agora na carta aos Hebreus. Ele fala assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. É como se ele dissesse o seguinte, continuem confiando, não desista. Tudo aquilo que você passou lá atrás, como Deus te chamou, aquele sentimento bom que você sentiu no coração, quando você se sensibilizou com o chamado de Deus, que você entregou sua vida ao Senhor. Eu estou falando aqui para pessoas que já passaram por momentos áureos na sua vida espiritual. E agora Deus está querendo fazer você lembrar de tudo isso que você já experimentou. E no verso 36 ele fala assim, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Sabe, queridos, a perseverança é uma virtude. É uma virtude daquelas pessoas que não desistem. Daquelas pessoas que mesmo sofrendo, elas permanecem. Elas continuam, elas não largam a mão do Senhor. E eu sempre costumo dizer que perseverança ela só é necessária para aquelas coisas que são boas, mas que são difíceis.
Você não precisa de perseverança para comer o seu prato predileto. Não é necessidade. Você não precisa de perseverança para você sair de férias. Você não precisa de perseverança para ir na casa da sua mãe, participar daquele almoço gostoso que ela prepara, não é verdade? Perseverança é para aquelas coisas desafiadoras, mas que são boas. Paulo fala assim: vocês precisam perseverar. Não é hora de desistir, não é hora de largar a mão, é hora de permanecer confiando em Deus. E quando ele diz isso, ele faz os hebreus se lembrarem de uma promessa e de um acontecimento que para nós é algo que a gente acaricia bastante. Versículo 37, ele fala assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Amém por isso? Por que a gente deve perseverar? Por que a gente não deve desistir? Porque Jesus vai voltar. Eu sempre costumo dizer o seguinte: as pessoas que irão se perder são aquelas que desistiram. As pessoas que irão se salvar são aquelas pessoas que, mesmo em face de todas as dificuldades, de todos os desânimos, elas perseveraram em seguir ao Senhor. E Jesus Cristo, em Mateus 24, ele repete essa declaração quando ele fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E aí no verso seguinte ele fala: mas aquele que perseverar até o fim, é esse que será salvo. É aquele que perseverar que vai ver Jesus voltando em glória e em majestade. E agora ele cita no verso 38 uma outra promessa. Ele diz: todavia o meu justo viverá pela fé. Sabe, queridos, quando a gente lê essa expressão, o justo viverá pela fé, nós temos aí então uma outra alternativa. Você tem a opção de viver pela fé, de acreditar em coisas que você não vê, mas sente, ou então viver pela vista. E se você olhar, a Bíblia, ela sempre desafia você a viver pela fé, a não viver por aquilo que você vê. E essa expressão, ela aparece aqui em Hebreus, mas o primeiro lugar onde ela aparece é em Abacuque. Abacuque, ele viveu uma época em que o exército da Babilônia estava prestes a invadir Judá. E a pergunta que Abacuque fazia a Deus é: Senhor, mas o Senhor vai permitir que esse povo mau, que esse povo pagão que não te serve, faça mal ao teu povo? Ó Senhor, até quando eu vou clamar violência e o Senhor não vai fazer nada? E foi nesse contexto então que Deus disse assim para Abacuque: Abacuque, você vê o ímpio, Abacuque, ele não tem uma fé fundamentada. O ímpio, Abacuque, ele não persiste. O ímpio não dura. E aí ele fala assim: mas o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. E sabe, queridos, quando Abacuque entendeu que o justo viveria pela fé, ele escreveu um dos poemas mais bonitos da Bíblia. E é uma das minhas partes prediletas. E eu convido você a ir lá no livro que tem o seu nome, para a gente ler no capítulo 3, uma das promessas mais bonitas que nós temos da palavra de Deus. A gente sempre que fala de fé, a gente às vezes é mais otimista do que uma pessoa que tem fé. O otimista é aquele que fala assim: vai dar tudo certo, né? Tem até aquela música que a gente conhece bem: vai dar tudo certo. Mas às vezes nem sempre dá certo. E talvez eu esteja falando agora exatamente para alguém que sente que alguma coisa não está certa com a sua saúde, com a sua família, com as suas finanças. E sabe, para mim, Abacuque escreve sobre o melhor conceito de fé que a gente encontra nas Escrituras. E no capítulo 3, a partir do versículo 17, ele diz essas palavras que certamente você sabe de memória: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Amém por isso? Que coisa linda! Aqui nós estamos falando de um povo que vivia num contexto rural, agrícola,
E ele está falando de coisas aqui que eram básicas para a manutenção daquelas pessoas. Então é como se ele dissesse, olha, ainda que o pé de figo não dê um fruto, ainda que a parreira não dê um cacho de uva, ainda que roubem as nossas ovelhas, ainda que roubem o nosso gado, ainda que toda a nossa plantação seja destruída e que não tenha nada, ele fala assim, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Pensou que fé é essa? É uma fé que não está condicionada com circunstâncias. A gente geralmente está animado quando tudo está dando certo para a gente. Quando tudo não dá certo, a gente desanima. Abacuque escreve de um tipo de crente que, apesar de as coisas não estarem bem, essa pessoa continua confiando no Senhor. Toda vez que eu leio esse trecho de Abacuque, eu me lembro de um salmo. E esse salmo, ele diz assim, mais alegria, Senhor, colocastes no meu coração do que no coração deles. E ele diz, e olha que eles têm fartura de cereal e de trigo. Que coisa. É como se eles estivessem dizendo, Senhor, a minha felicidade não depende de coisas. A minha felicidade não depende de pessoas. A minha felicidade depende única e exclusivamente de Ti. Nós vamos agora para a parte final dessa perícope que a gente está estudando, aqui de Hebreus, do capítulo 10, quando no versículo final do 38, diz assim, se retroceder nele não se compraz a minha alma. E o que Jesus quer que a gente entenda com isso aqui? Ele está querendo dizer o seguinte, se você voltar, se você desistir, se você parar, eu não vou ficar feliz com você. Eu vou me entristecer. Eu tenho certeza que Deus, Ele se entristece muito quando pessoas desanimam. E certamente você deve estar sentindo falta de algumas pessoas, às vezes assistindo sermões, às vezes na igreja, porque deixaram de orar, deixaram de ler a Bíblia, deixaram de andar nesse caminho. A Bíblia diz que quando isso acontece, nosso Deus se entristece. Mas no verso 39 tem uma resposta. Essa resposta é a resposta desse povo. Essa resposta tem que ser a minha resposta. Essa resposta tem que ser a sua resposta. A pergunta que agora está sendo feita a você, está sendo feita para mim é a seguinte, e aí? Você já andou bastante. Você quer voltar? Você quer desistir? Você quer parar desse caminho? Vamos ler então o versículo 39 como se fosse a nossa resposta. E essa resposta é, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? O que nós entendemos aqui? Se parar, se voltar, se retroceder, perde a salvação. Se continuar, mesmo em dificuldades, nós temos a certeza dessa salvação, porque o Senhor diz que aquele que perseverar até o fim, é esse que será salvo. Queridos, que a lembrança de que nós temos um sacerdote celestial que remove totalmente os nossos pecados, que a lembrança de que temos no céu um sacerdócio que nos dá um livre acesso ao nosso Deus, que a certeza de que o sacrifício de Jesus Cristo de uma vez por toda perdoa todos os nossos pecados. Mais que isso, que a certeza de que quando nós nos ajoelhamos diante do Senhor, nos arrependemos dos nossos pecados, Ele purifica a nossa consciência de obras mortas. Quando a gente tem a certeza de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, tudo isso só nos dá uma certeza, nós precisamos continuar. Nós precisamos perseverar, porque aquele que há de vir virá e não tardará. E oxalá que todos nós possamos continuar vivendo pela fé até o dia de nos encontrar com o nosso Salvador. Se esse é o seu desejo, eu gostaria de orar com você agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelas certezas que o Senhor nos trouxe essa noite por meio da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Teu sacrifício na cruz foi totalmente apto para limpar e nos purificar de todos os nossos pecados.
Muito obrigado, Deus, porque esse sacrifício não precisa ser repetido. Mais do que isso, obrigado, Senhor Deus, porque por meio do teu sacrifício nós temos acesso ao Pai. Nós podemos chegar até Ele e apresentar a nossa vida e dizermos que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador e substituto, para termos a certeza de que fomos aceitos. E que todas essas convicções, Pai, possam gerar em nós um desejo de continuar caminhando até o dia de encontrar com o Senhor, de viver a eternidade ao teu lado. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.